nosso companheiro Ciro, que irá trazer para nós as considerações a respeito desses temas. Que o Senhor Jesus o ampare. Muito boa tarde a todos. Agradecendo a Deus pelo dom da vida que temos aqui, a direção da casa pela oportunidade de estudo que tivemos para vir aqui falar um pouco, dissertar um pouco sobre o retorno à pátria espiritual, vulgarmente chamado de morte, que é algo que às vezes nos atemoriza, né? Muitas vezes nós ficamos reticentes a falar alguma coisa sobre o tema morte. Mas não deveria ser assim, até porque todas as noites, quando dormimos, de uma forma ou de outra, morremos. A partir do momento que nos desprendemos do nosso corpo físico, para realizar algum tipo de atividade, seja ela realizar um trabalho no campo espiritual, encontrar entes queridos, participar de uma reunião, de uma palestra que vai nos adiantar, vai nos trazer ensinamentos, como também podemos, infelizmente, encontrar com aqueles com que nós estamos sintonizados, nem sempre para o bem. Devido muitas vezes às nossas viciações, nós vamos partir com eles. E assim nós todos os dias morremos e renascemos. E continuamos com o medo da morte. Continuamos tentados a isso. Mas isso, aqui entre nós, é algo muito normal. Porque quantas encarnações nós já tivemos anteriormente em outras religiões? Que nós pensamos efetivamente num juízo final, em uma condenação, uma absolvação eterna. Ou iríamos ouvir eternamente as harpas dos anjos no céu, ou seguiríamos ardendo no fogo eterno do inferno. Então é difícil, nós não damos saltos. Nós não conseguimos de uma hora para outra, num clique, alterarmos todo esse pensamento, toda essa bagagem que nós temos. Então, por isso, nós temos essa grande dificuldade em aceitar a morte com naturalidade, que é o que a doutrina espírita nos mostra. E outra coisa também, aí ligado à doutrina espírita, como os espíritos nos disseram que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, nós sempre ficamos com aquele medo. Será que nós já cumprimos todas as nossas tarefas? Será que nós já conseguimos chegar ao fim de tudo aquilo que nós precisávamos fazer nessa encarnação? Então esse medo, é claro, faz com que nós queiramos protelar a morte, levar um pouquinho mais para frente. Vamos continuando aqui, deixa eu fazendo as coisas, tentando corrigir. E é o que nós devemos sempre, aproveitar até o último instante da nossa existência, dessa nossa existência, para aprendermos, conseguirmos arrebanhar cada vez mais conhecimento. Existem alguns irmãos que têm tanto medo da morte, que quando a gente fala, vamos fazer um seguro de vida, batem na madeira, não, você está rogando praga para mim, está dizendo, está atraindo a morte para mim. Né? Falar num plano funeral é algo absurdo para as pessoas, às vezes, e quando na verdade não devia ser. Nós temos que ter a preocupação, que nós vamos partir, mas e os que ficam? Pode pegar num momento de dificuldade financeira e a gente não ter um enterro digno até. E nós temos que ter, não existe para nós espíritas essa veneração ao corpo físico. Mas nós temos que sim render homenagem ao nosso corpo físico. Porque ele é um instrumento que Deus nos deu, nos facultou para que nós pudéssemos retornar ao planeta e passarmos pelas nossas provas e expiações através dele. Então nós temos que ter essa dignidade com o nosso corpo, esse agradecimento ao nosso corpo físico, já que ele foi extremamente importante, é um verdadeiro templo, né, da nossa vida. E nós pensamos sempre, se a gente retomar alguns séculos atrás, se não me engano, ao final do século XVIII, Lavoisier nos disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O nosso corpo físico é esse. Ele vai simplesmente desaparecer, desintegrar, virar outras coisas. Vai virar adubo. Né? Hoje a gente já tem conhecimento que os melhores locais para plantações são antigos cemitérios. Então, eu pelo menos quero que eu vire adubo aí, deixa eu
fazer com que o meu corpo vire novas plantas aí, melhorem um pouco. Isso me faz lembrar também uma passagem do orador Divaldo Franco. Diz que certa feita, ainda muito novo, começando no Espiritismo, ele foi fazer uma excursão com alguns amigos até a França e visitou o cemitério Père Lachaise, que é onde está o dolmen de Allan Kardec. Né? Dolmen porque é aquela estrutura em pedra, relembrando a época dos druidas. Então ele chegou lá e falou que é um cemitério lindíssimo, com alamedas extremamente largas, com várias árvores frutíferas nessas alamedas, e falou que ele via lá, caído no chão, assim, jogado, aquelas castanhas, que chamam castanhas portuguesas, mas falou que do tamanho de uma laranja. Ele demonstra como se fosse coisa absurdamente grande. E ele falou que ele adora castanha. Então ele saiu catando ao longo da alameda aquela castanha. E chegou até o final, já se deliciando, que chegaria no hotel, ia pedir para cozinhar, comer. Até que um amigo da excursão falou: "Você vai comer essa castanha?" Olhando para ele, do que veio do cemitério. Ele falou, aí ficou meio sem graça, deixou do lado, mas diz que até hoje ele ainda tem água na boca quando ele lembra daquelas castanhas. Quer dizer, nós ainda temos esse instinto. Qual o problema dela ter sido no cemitério? Teria algum problema? Teoricamente nenhum, mas nós ficamos ainda com essa. Talvez se a gente pensar aqui, será que nós vamos comer se tiver uma fruta, alguma que venha do cemitério? Mas não. Um instituto de pesquisa andou fazendo, queria saber qual é o maior medo do ser humano. Né? Porque a gente quer saber, né? Aí apareceu as respostas mais diversas possíveis, né? Medo de cobra, rato, barata, de crise financeira, de problema de saúde, medo da morte. Mas a maior de todas não foi essa. Isso é que intrigou mais. O maior medo do ser humano é falar em público. E se eu estou aqui, gente, rindo um pouquinho, pelo menos, morrer para vocês vai ser tranquilo, não tenham medo, é algo absolutamente normal e natural. Tá? A partir dessa pesquisa, a gente não tem mais que... Mas a doutrina dos espíritos veio fazer uma coisa muito importante para nós. Ela veio desvendar as perguntas que nós sempre tivemos. Né? De onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. Essa compreensão de para onde nós vamos é exatamente a desmistificação da morte. Ou seja, se nós já sabemos para onde nós vamos, que o nosso grande medo da morte é o desconhecido, eu não sei para onde eu vou. Mas se a doutrina dos espíritos nos esclarece quanto a esse tema, isso ficou mais simples, mais fácil para nós. E é o que a gente repete muito, né? Kardec conseguiu matar a morte. Ele conseguiu desmistificar isso. Não existe. Já que a vida é eterna, é uma continuidade, nós temos inúmeros livros, a bibliografia é vastíssima sobre isso, apesar de nós termos, é claro, que ter cuidado muitas vezes com as nossas leituras, mas são inúmeras as referências que nós fazemos, toda a obra de André Luiz, de Leon Denis, tem inúmeros autores que vão dissecando esse tema, em particular, com muita facilidade. Mas, afinal de contas, o que é a morte? A gente está falando de morte, morte, morte. Se a gente pegar no dicionário, vai dizer lá, é o fim da vida. Eu achei interessante, chegou lá. É a cessação da vida, do animal ou vegetal. Eu achei estranho, porque eu não entendi por que a diferença de cessação da vida do animal e vegetal e não a do ser humano. E para as pessoas que nós perguntarmos o que é a morte, cada um vai ter uma resposta diferente. Se você perguntar o que é a morte para um ateu, provavelmente ele vai dizer que não é nada. Porque normalmente para ele, que não tem uma visão de Deus, não tem um sentimento de Deus, para ele a vida e a morte não são absolutamente nada. Se você perguntar a um espiritualista, ou seja, que acredita numa vida após a morte, obviamente nós vamos ter outras interpretações. Vamos ter uma continuidade da vida. Né? Pode ser para o católico, para o pentecostal, vamos ter uma continuidade no inferno, no purgatório ou no céu. Né? Mas e para o espírita? O que seria exatamente a morte?
E fomos perguntar, fomos os estudiosos, né? Não eu, mas a Divaldo Franco, né? Que é um orador extremamente conhecido, qual seria exatamente a definição da morte para o espírita? E ele é muito simples, ele fala, é interrupção do fenômeno biológico. Isso é a morte do corpo físico, já que a vida é contínua, ela é ininterrupta. Nós não temos distinção, nós vamos em continuidade. É um aprendizado contínuo. Então, é simplesmente a perda do corpo. Não temos mais, vamos dizer, o corpo físico, mas, com certeza, nós estamos em continuidade. Então, a morte ocorre, essencialmente, né, a cessação, da atividade ou esgotamento físico, biológico, dos órgãos que nos completam. Nesse instante, o princípio vital que nos anima retorna à sua massa original e, vagarosamente, o perispírito vai se desgrudando do corpo físico. Tá? Então, vamos fazer um adendo, porque talvez alguns iniciantes, a gente vai fazer uma lembrança aí, a gente falar em perispírito, talvez alguns venham a ter dificuldade. O homem, o ser humano, é composto de 3 essências, vamos chamar assim. Né? A alma, que é o espírito encarnado, o corpo físico, que é o corpo tangível de carne, e o perispírito, que é semimaterial, quintessenciado, muitas vezes a gente fala. Né? O que ele faz? Ele é o condutor em via dupla, de mão dupla, do espírito para o corpo e do corpo as sensações para o espírito. Essa é a função do perispírito. E aí vamos lembrar um pouquinho mais. Quando existe a reencarnação, ou reencarnação, esse perispírito, chamado muitas vezes também modelo organizador biológico, ele vai se acoplando molécula a molécula ao nosso novo corpo físico. Então, é algo que vai começar lá na concepção do feto e vai se desdobrando, ele vai cada vez mais se adensando, se misturando, vamos falar uma linguagem mais simples, ao corpo físico. E dizem que só se completa em torno dos 7 anos. Essa encarnação é quando efetivamente ela se complementa. Alguns usam o termo também de duplo etérico, exatamente por ter esse duplo. Já que é molécula a molécula, então nós temos um duplo do nosso corpo físico, que é o nosso perispírito. Agora, existe diferença do morrer para o desencarnar? A gente, espírita fala, não gosta nem da palavra morrer, né? A gente fala, fulano desencarnou. Tecnicamente, não. Mas, se a gente procurar aprofundar um pouquinho mais, a gente vai ver que o morrer está ligado efetivamente ao corpo físico. E o desencarnar é exatamente esse desprendimento do perispírito em relação ao corpo físico. Então, a gente prefere, muitas vezes, usar o termo desencarnar, já que a gente tem esse entendimento que há essa continuidade. Nós vamos continuar como espíritos, né? Alma, o espírito encarnado, e a partir do momento que desencarna, ele passa a ser espírito. Mas o que acontece efetivamente no instante da morte? É uma das questões que foram, inclusive, lidas, né? É a primeira questão. E os espíritos são simples. O que acontece no instante da morte? Com a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Acabou o corpo físico, voltou a ser espírito. É muito simples, não tem mais muita coisa o que falar sobre isso. Porque, na verdade, o nosso corpo físico, segundo Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, ele diz que o nosso corpo é uma prisão-escola. Por que isso? Eu comecei a pesquisar o porquê, efetivamente, prisão-escola. Olha, o nosso espírito está aprisionado naquele corpo, não pode sair enquanto ainda tem aquela vitalidade, e está numa escola.
é onde nós temos que fazer os nossos testes, as nossas provas, sofrer as nossas expiações aqui dentro. Ele faz até uma analogia, é como se ele estivesse internado numa faculdade, para ele aprender o mais rápido possível. Muitas vezes, nós espíritos, às vezes, fazemos gazeta, não vamos às aulas e atrasamos esse nosso conhecimento. Então, vamos ter que retornar ao corpo, quantas vezes forem necessárias, para que nós efetivamente consigamos ganhar toda a bagagem que precisamos. Outra questão que Kardec pergunta aos espíritos é se eles conservam efetivamente a individualidade. Por quê? Porque na época existia um pensamento muito grande que o espírito desencarnou, morreu, se junta a um todo universal que não teria uma característica, não teria uma identidade. Então ele bate firme, se não me engano, em 3 perguntas ele faz esse questionamento. Conserva o espírito a individualidade? E a doutrina dos espíritos, eu acho que nos trouxe isso muito claramente. Se nós começarmos, até pelo próprio livro, O Céu e o Inferno, nós vamos ver lá na parte dos exemplos, se não me engano é a parte 2ª, são exemplos. Quem não leu, é um livro que vale a pena ler, inclusive por ser do Pentateuco kardeciano. Ele faz exatamente o quê? Ele faz entrevistas com espíritos desencarnados, das mais diversas ordens. Ele faz questionamentos a suicidas, a espíritos infelizes, a espíritos felizes, a suicidas, a mais ampla tipo de personalidade. E todos eles mostram as suas características, ou seja, a sua individualidade. Ela permanece mesmo após o desencarne. Não se junta, então, àquele todo. Ela continua de uma forma ou de outra, como se nós pensarmos, nós, ao desencarnarmos, nós vamos continuar exatamente os mesmos. Se nós temos vícios, nós vamos continuar com nossos vícios. Se nós temos amores, vamos continuar com esses amores. Com tudo aquilo que nós conseguimos aprender durante a nossa vida, nós vamos prosseguir. Porque é simplesmente uma continuidade. Né? Muitas vezes a gente pega muito pensando, é um anjo, né? Brigou a vida inteira, morreu, virou santo. Quantos são assim? Nós mesmos, provavelmente, já tenhamos falado isso. Tivemos com aquela pessoa inúmeras vezes, vários anos durante a nossa vida, brigando o tempo todo. Desencarnou, não, ele era um santo, ele era muito bom, era maravilhoso. Não é, ele vai continuar da mesma forma, como nós também. Não nos iludamos. Né? No livro Voltei, é interessante, é um livro que tem, inclusive, na livraria ali, eu já andei olhando. O irmão Jacó, né, o Frederico Figner, que foi um ilustre espírita, ele fala que ele ficou tão assustado que ele presenciou o enterro dele, né, todo o féretro. Ele ficou espantado que as pessoas, amigos dele, que elogiavam também imensamente ele, reclamando, falando extremamente mal dele. Quer dizer, para a gente, se a gente conseguir presenciar isso, deve ser realmente algo triste. Ele ficou extremamente atordoado com isso, fora outros problemas. Né? E também, com certeza, deve ter o contrário, da mesma forma. Né? Muitas vezes eu já ouvi falar, eu acho que é uma coisa normal, até ultimamente até que não. A gente fala, os mortos, ninguém voltou para contar o que acontece do lado de lá. Eu, pelo menos na minha infância, reiteradas vezes, eu ouvi essa palavra. Mas, hoje em dia, a gente não tem como pensar numa coisa dessa. Se a gente olhar para a mediunidade, né, iluminada de um Francisco Cândido Xavier, quantos livros foram feitos com relatos de desencarnados? Inúmeros foram os livros, mostrando a identidade de cada um daqueles espíritos. Inclusive testados, já no primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, né, que eram de poetas, todas aquelas poesias foram comprovadas de que eram dos autores reconhecidos. Por quê? Pelo tipo
de escrita, pela forma como se escreve, que cada autor, não sou um conhecedor, mas o que eu li é que cada autor tem um estilo próprio. E aquele estilo foi comprovado, como comprovado por famílias inúmeras nesse messianato de Chico Xavier. Né? Nós temos esses casos, inclusive, da chamada grafoscopia, que é a comparação de letra, que também Chico foi submetido, também foi comprovado que a assinatura dada naquela psicografia era idêntica, poderia ser comprovada tecnicamente através da grafoscopia. Outro caso com Chico também, que aparece inclusive no filme Chico Xavier, ante aos tribunais. O depoimento do espírito que tinha sido assassinado, entre aspas, ele dá um depoimento através de uma psicografia que é levado ao juiz e que absolve aquele que estava sendo condenado. Eu acho que só isso, ou tudo isso, já bastaria para dizer que nós temos a individualidade, nós continuamos, nós perseveramos ainda após a morte. A gente pode tocar em outro caso de materializações. Quantas pessoas veem entes queridos materializados? Né? É uma outra situação que a gente consegue entender. Né? Até porque, voltando também, comentando sobre isso, porque a gente vê e a gente fala, não, eu estou vendo o espírito de fulano. Na verdade, a gente não está vendo o espírito. O espírito a gente não consegue ver, a gente está vendo o perispírito. Tá? Que é o que ele se forma, que é esse duplo etérico, esse duplo, que nós vamos conseguir enxergar. Tá? Então, a gente até se policiar, às vezes, quanto a esse falar. Então, ele está lá da mesma forma como desencarnou. Muitas vezes, através do pensamento, através da condição de espírito, ele tem como se transformar. Muitas pessoas dizem, eu vi minha avó, mas ela estava com uma aparência muito mais nova. E é verdade, através da capacidade de alteração do perispírito, ela conseguiu. Né? O livro Pensamento e Vontades, do Ernesto Bozano, fala muito sobre isso. Tá? Não só de espíritos desencarnados, mas também desencarnados, da força que tem o nosso pensamento e a nossa vontade, e, obviamente, também a nossa condição, a nossa elevação em termos espirituais. É muito importante. E para isso, quando a gente admite que essas pessoas efetivamente são aquelas pessoas que nós estamos pensando que são, a gente vai, com certeza também, recorrer a Kardec. E Kardec, lá em Obras Póstumas, já depois do desencarne, ele fala que era preferível ele rejeitar 9 verdades, alguns dizem 99, eu não lembro exatamente o texto, a aceitar uma mentira. Ou seja, nós estamos ali fazendo essa comprovação. Por mais que a emoção possa querer trazer aquela pessoa ali para se comunicar conosco, existem inúmeros dados, a gente vai ver nas psicografias, falando, dando nomes que só se falava em família, alguns termos, alguns locais de procurar tal coisa. Existe caso de, procura uma carta que está lá no fundo da gaveta tal. A gente tem esse conhecimento. Então, isso vai continuando a nos dar esse entendimento da individualidade. Agora, voltando à morte. Outra coisa que não nos devia deixar preocupados, segundo alguns biólogos, eles dizem que a cada 7 anos, nós morremos, nós somos outra pessoa, que as células do nosso corpo se renovam praticamente todas, excetuando-se as células nervosas, praticamente o nosso corpo já se decompôs, já se refez totalmente. É outra coisa que a gente pode usar para nosso entendimento em relação à morte. Kardec vai um pouco mais e pergunta, como já foi lido ali, é dolorosa a separação do espírito do corpo? Na maior parte dos casos, a gente pode dizer
que não. Até porque, se não existirá mais corpo, não existirá mais a sensação de dor. É muito simples. É racional isso. E os espíritos ainda falam, dor maior enfrentas quando da vida física. É claro que nós estamos com o nosso corpo e muitas das nossas doenças são necessárias para o nosso entendimento, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa resignação. Então, o suportar essas dores também é importante para esse nosso conhecimento, para esse nosso, para essa nossa continuidade. Muitas vezes a gente encontra alguns espíritos na mesa mediúnica. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor disso, estou com dor daquilo, devido à própria tipo de morte que aconteceu. Aí cabe ao doutrinador, esclarecedor, explicar que aquilo é algo psíquico, algo do pensamento que ficou gravado ali no instante da morte. Porque aquela dor não existe. E logo depois, aquele espírito nos diz, não, a dor cessou, como se tivesse recebido um remédio, uma água, algo que ele pudesse receber para que ele tirasse da tela mental aquela dor que ele achava que estava sentindo. Mas que, na verdade, o tempo já havia passado, só que ele carregava ainda com ele, psiquicamente, essa informação, essas toxinas todas que nós formamos nesse momento de desespero, e aquela dor cessava naquele instante. Agora, cada desencarne é diferente. Como todos nós, cada um de nós é uma individualidade, cada um de nós vai sentir o desencarne de uma forma diferente. Vai ter merecimento ou não para ter uma assistência? Sempre vai ter uma assistência, desculpe. Né? A misericórdia divina, em qualquer tipo de morte, ela vai estar presente. Vão estar espíritos benfeitores ali presentes a nos auxiliar, a nos ajudar, mesmo que nós não consigamos enxergá-los, consigamos senti-los, mas estarão ali. Mas existe uma individualidade. Cada caso é um caso diferente. Não existe nós dizermos, o desencarne é dessa forma. Não tem como. Tá? Existe a gente tentar fazer uma coisa mais padrão, mas não tem. Já que a nossa sensação é diferente. No caso de uma morte natural, por exemplo, após vamos dizer, esgotamento dos nossos órgãos, é algo que às vezes a gente nem sente. É tão natural, realmente, o nome natural, que a gente não sente. Muitas vezes está desencarnado e nem se tocou, né? É o termo que a gente usa, de que desencarnou. A gente vê também em mesa mediúnica muitos espíritos que não têm a menor noção do desencarne. Eles reclamam muito que querem falar com as pessoas, os parentes, os amigos, e elas não dão atenção. Porque elas não estão vendo, simplesmente não estão vendo. Mas elas estão ali arraigadas, estão ali presentes, achando que é uma continuidade. Eu tenho exemplos dentro da família de que a pessoa, mesmo após desencarnar, ela tinha aquelas manias. Ia lá dentro do armário, mexia no negocinho, contava o dinheiro. As pessoas ouviam a pessoa contando, mexendo no armário. Porque, com certeza, aquele espírito ali estaria ali, achando que estava desenvolvendo as mesmas coisas. Mas, como eu falei também, a sensação dela é muito estranha. Eu falo com fulano e fulano não me responde, não me ouve. Isso é muito estranho. Se acontecer isso, não peguem marido ou mulher, obviamente, porque às vezes o marido e a mulher não dão atenção mesmo. Então não quer dizer que você desencarnou. É algo natural também. Tá? A gente pode seguir, pega outra pessoa para falar. Não dá para pegar esse como... E é muito importante a gente ter tranquilidade nesse momento de passagem. É muito difícil, com certeza, porque nós ainda estamos muito materializados. Mas precisamos nos educar, tanto para a vida quanto para a morte, é óbvio. Tem um livro, inclusive, que eu até trouxe, que foi Fundamento, de Herculano Pires, esse livro. Não por acaso,
é uma lagarta e uma borboleta, a transformação. O nome do livro é Educação para a Morte. Não se espantem, ninguém está aqui puxando a morte, né? Mas nós precisamos, sim, nos educar para a morte. Tanto quanto nós temos necessidade de nos educarmos para a vida, é importante que nós nos eduquemos também para essa passagem, para que nós nos desmaterializemos, nos desapeguemos de todas as coisas. Porque, afinal de contas, a morte está aí, propícia a chegar para nós a qualquer instante. É uma coisa certa para todos nós. A gente possa sair daqui, ter um acidente de veículo e ir embora. Isso é natural. Então, nós precisamos nos educar. A educação não é só vir a uma casa espírita, ouvir uma palestra, ler bons livros, mas, essencialmente, praticar isso que está dentro dos livros. Isso que prega a doutrina espírita. Né? É fundamental, não adianta a gente absorver e não doar. Né? A doutrina nos diz, fora da caridade não há salvação. E não há instante para fazermos a caridade. Todo instante é propício a isso. Nós temos que estar abertos a todo instante a ouvir uma pessoa que tem necessidade, abraçar aquele que está carente de carinho, muitas vezes, que nós nem percebemos que está ao nosso lado. Quantas pessoas que são ditos até, tem um termo específico, são invisíveis, né? Que nós passamos pela rua, não damos um bom dia, não falamos com licença, um obrigado, coisa simples, que a nossa educação, com certeza, na nossa tenra idade, nós tivemos essa educação. Mas, como não praticamos ao longo da nossa vida, nós esquecemos, perdemos. É tão bonito quando eu vejo, infelizmente, eu tenho que botar aqui a mão palmatória, eu não peço a bênção à minha mãe. Mas eu acho tão lindo as pessoas que têm essa relação de pedir a bênção. Ah, Deus te abençoe. Eu falo muito, Deus te abençoe. Mas como isso criou uma dificuldade, eu não pratiquei, não, é muito difícil eu pedir bênção, pai, bênção, filho. E é algo que teria que ser natural para todos nós. Nós estamos querendo ser abençoados o tempo todo por Deus. Mas o que nós fazemos para receber essas bênçãos? E é essa educação que a gente precisa ter. Educação para viver e educação para morrer também. O nosso medo da morte vai muito também pelo nosso instinto de conservação, é claro, né? Que é uma lei natural, está inclusive escrita no Livro dos Espíritos, um capítulo só sobre lei de conservação. E nós precisamos, é claro, ter esse instinto de conservação. Nós temos que ir além, nós não podemos deixar nosso corpo perecer. Se nós tivermos uma doença, nós temos que tratar dessa doença da melhor forma possível. Não devemos nos intoxicar de pensamentos ruins para que atrapalhe a nossa saúde física e mental. Então, isso é conservação, então é necessário. Por mais que a gente fale, muitos falam, o espírita descarta simplesmente o corpo. Não. Como eu tinha falado anteriormente, é o templo sagrado do nosso corpo. Então, nós precisamos estar atentos a ele. Sempre de olho no que está acontecendo. Como é que se dá a separação da alma do corpo? É outra pergunta que Kardec faz. Bem, nós falamos anteriormente que quando dá a encarnação, o perispírito vai se unindo ao espírito, molécula a molécula. Obviamente, quando há o desencarne, vai ter que haver esse desligamento, molécula a molécula. Ou seja, não é simplesmente tem um fio, você vai tirar da tomada, acabou. Não. Existem inúmeros laços fluídicos que atam o perispírito ao espírito. Então não é uma coisa simples, não é cortar com uma tesoura. Esses laços têm que ser desatados, desunidos, né, para que o perispírito possa efetivamente sair daquele corpo físico e ter a mobilidade necessária, né?
No livro Voltei, Voltei, também no Desencarne do Figner, ele fala, primeiro, que ele achou muito estranho que ele desdobrou. Ou seja, ele se viu fora do corpo. Algo muito comum a quem tem EQM, né, experiência de quase morte. Se vê em corpo físico e em perispírito. Então ele diz que achou aquilo ali muito estranho e que viu o tal cordão de prata, que é um dos principais laços que prendem esse perispírito ao corpo físico. Né? Isso é muito interessante, que ele diz que tem muita dificuldade de sair do corpo físico, ele não consegue desencarnar, ele já nervoso, querendo o desencarne, e não consegue. Então, até que ele vê a aproximação da filha dele, Marta, que já havia desencarnado, então promove um passe, mas ainda assim tem dificuldade, e finalmente ao concurso do Dr. Bezerra de Menezes, que acaba efetivando esse desenlace. Então, esse é um dos laços que nos prendem. Mas todos os ditos chakras, campos de força, de energia, são ligações mais fortes do nosso perispírito com o nosso corpo físico. Tá? Esses centros de força, eles promovem efetivamente esse fortalecimento de laços. Então, esses laços vão se desatando. Na morte natural, esses laços, ao longo do tempo, já vão sendo desatados. Né? Uma pessoa que, às vezes, está com uma doença por longos anos, ele já vai, inclusive, se preparando para a morte. Ele já vai entendendo que o corpo dele está acabando. Então, é bastante natural, bastante suave esse desligamento. No livro Voltei também, o Frederico Figner fala do que a gente chama de visão panorâmica, que foi estudado pelo Bozano no livro A Crise da Morte, que é aquela revisão da sua vida, né, num relance, como se fosse um filme passando rapidamente sobre essa última existência. A gente não vai alongar, até porque semana que vem o tema é exatamente sobre isso. Então, acho que eu não tenho muito o que falar sobre isso. Melhor me calar. Outra coisa interessante, quando a gente fala em dificuldade de desencarnar, existem aqueles pacientes terminais que, às vezes, demoram a desencarnar. Né? Eu tive o avô da minha primeira esposa, parece brincadeira, ele foi internado em 4 anos, nos 4 últimos anos da existência dele, 23 vezes. Não era coisa de ficar um dia. Ele ficava uma semana, ia para casa, e não desencarnava porque ele tinha uma vontade de viver enorme, um medo da morte terrível. Isso, obviamente, dificulta extremamente as pessoas que são materializadas ao extremo a que esses laços sejam desatados. Isso é um complicador. Como também, em doentes terminais, muitas vezes, o que acontece? A família toda se reúne, os amigos, em prece para aquele irmão. Não para que ele fique bem, mas que ele recupere a saúde. E o que acontece com isso? O espírito, ele fica numa verdadeira rede. Ele não consegue se desprender do corpo físico. Então, ele está ali, muitas vezes, penando para sair do corpo físico. Então, quando nós fizermos uma prece por alguém que está em estado crítico, roguemos a misericórdia de Deus. Não vamos arrastar a nossa vaidade, o nosso egoísmo de querer ficar com aquela pessoa. Vamos pedir a Deus que seja o melhor para ele. Se for o momento de partida dele, que aconteça ali. Não vamos nós ficar amarrando essa pessoa. Aí o que acontece? Os espíritos muito sábios, o que fazem? Fazem a chamada melhora da morte. Aquele espírito melhora, as pessoas relaxam nas suas preces, aquela rede se desfaz, e então é feito esse desenlace com mais facilidade. Por quê? Porque nós estamos obstruindo o trabalho dos espíritos superiores, que estão ali presentes. Falando um pouco mais ainda sobre esse apego, no livro Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone,
ela fala de um espírito que desencarna e fica no quarto onde ele desencarnou por vários e vários anos, sem sair, sem ter a consciência de que ele está desencarnado. Ele não consegue nem atravessar a porta, que ele não precisa. Como espírito, ele não tem aquele quarto físico, não é algo para aprender. Mas o que? A força dele de ficar ali, a vontade dele, acaba deixando ele preso daquela forma. Qual o tempo de separação, né, desse desligamento? Esse desligamento, obviamente, como cada desencarne é variável, o tempo também é. Mas podem demorar, normalmente é algo suave, mas podem demorar dias, meses, anos, infelizmente. Tá? Então, é algo interessante também, foi arguído a Chico Xavier no programa Pinga Fogo, a respeito da cremação. É algo que eu acho que vale a pena a gente fazer esse comentário aqui. Né? O que ele achava, o que a espiritualidade achava sobre a cremação. E Chico diz o seguinte: Emmanuel já nos recomendou, como muitos de nós ainda quer permanecer no corpo, os laços ainda não estão desfeitos, é recomendável que se espere pelo menos 72 horas para que haja esse desligamento, tá? Ele se complete. Por quê? O espírito, imagina ele ali presenciando o corpo dele ser queimado. Ele não vai sentir dor, mas a sensação que ele vai ter é algo terrível. Ele está vendo decompor, é como se ele arder o fogo do inferno, talvez, fazendo uma alegoria aqui, porque ele está presente, ele está vendo aquilo ali. E não tem como sair, porque ele está preso. Continua daquele jeito. Né? Então, a gente... Mas há casos, obviamente, da suave transição que a gente nem sente. No livro E a Vida Continua, que virou filme também, né, os personagens Evelina e Ernesto, eles desencarnam e não entendem que desencarnaram. Eles foram fazer uma cirurgia, ambos estão com câncer, e vão fazer uma cirurgia. E desencarnam durante a cirurgia. Aí eles acordam no plano espiritual, mas num hospital, achando que é tudo normal, que é continuidade, e que estão, inclusive, acham que estão num hospício. Porque todo mundo fala em morte aqui, eu estou vendo meu corpo físico, estou vendo tudo aqui, é um absurdo, né? Então, é um bando de loucos que está aqui e nós estamos juntos, nos botaram aqui, não sei porquê. Que recuperação é essa? Então, foi tão suave que eles não sentiram. Vale a pena a gente comentar aqui também no caso de suicídio. Né? O que acontece ao suicida, ao desencarnar? Primeiro, uma grande frustração. Por quê? A vida não acabou. Aquele falso heroísmo que ele teve foi em vão. Porque ele chegou do lado de lá, os problemas que ele tinha continuam da mesma forma. E não mudou, continuou da mesma forma. E o que acontece de pior? Ele carrega aquele instante por vários e vários anos. Fica impregnado na tela mental, ou o tiro que ele deu, aquele barulho do tiro, ou a freada de um carro que talvez ele tenha se jogado, ou ele caindo, em se jogado de algum local alto. Eu já tive a oportunidade de assistir na mesa mediúnica também, um suicida que falava muito isso. Eu estou caindo, e não parava, ele só via isso na frente dele. Então ele chegou no plano espiritual vivo, obviamente, e com aquela sensação ainda de que não tinha o que fazer. Né? Só com aquele pensamento, ele não via mais nada. Então é importante que a gente viu aqui inúmeros casos, né, de desencarne, como, obviamente, a gente teve que fazer en passant, o tempo duraria alguns seminários para a gente falar sobre isso, de cada questionamento, mas a gente tem que fazer uma interpretação de que a vida, Deus nos dá um carro novo para a nossa vida. Nosso corpo é como um carro novo.
zerinho, zerinho, com cheiro de novo, aquele cheirinho de bebê, né? Com os pneus maravilhosos, calibrados, o tanque cheio, né? O óleo certinho, o melhor tipo possível, né? Todo regulado, todo revisado, tudo pronto, para que nós façamos uma viagem. Nos dá um manual, né? O carro ele tem que andar 80 km por hora, nas curvas você freia, siga toda a orientação que tiver de sinalização, vá com ele dessa forma. Só que nós, infelizmente, ao longo das nossas vidas, a gente pega esse carro e anda a 120, quer cantar pneu na curva, né? Esquece de calibrar o pneu depois de tantos quilômetros, esquece de trocar o óleo, de fazer revisão. Esse é o nosso corpo físico. Se a gente se descuidar desse corpo físico, né, através de viciações, de fumo, de álcool, algum problema, nós estamos o quê? Deteriorando o nosso carro. Estamos acabando com a vida útil desse nosso carro. Nós estamos sendo levados. Se nós tivermos pensamentos ruins, perniciosos, que nos levem a ódio, a vingança, né, a maledicência, isso tudo vai ser contraído, contaminado em nosso corpo através de doenças. Então, provavelmente, ou talvez, nós vamos desgastar o carro, o corpo físico, e não vamos conseguir chegar ao destino que nós precisamos, ao que nós fomos destinados a chegar, destinados a fazer. Nós vamos cansar. Então, é preciso que nós cuidemos da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Nos preparemos, nos eduquemos para a morte, nos eduquemos para a vida. Isso é fundamental. E aquele manual do carro que nos foi dado no começo é o Evangelho de Jesus. Está ali tudo escrito o que nós precisamos fazer, o que nós temos que fazer. Não tem o que tirar nem pôr ali dentro. Tudo o que nós necessitamos, a nossa forma de agir. E hoje ainda temos a doutrina dos Espíritos. Todos os livros que nós temos aí à nossa disposição para nos direcionar ao que devemos fazer. Cabe a nós trabalharmos, nos ajudarmos, para ajudarmos aqueles que mais necessitam, que com certeza nós vamos encontrar aos montes ao longo da nossa vida. E nós precisamos sair da inércia para ajudar. Precisamos cuidar do nosso corpo físico, cuidar do nosso corpo mental, espiritual para sempre. Tá? Sigamos o Evangelho sempre. Sigamos Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida. Falamos tanto de morte, Ele é a vida. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Meus irmãos, Jesus abençoe a todos esses momentos de estudos e de trabalhos espirituais. Olhar o crescimento do entendimento do Espírito encarnado nos estudos que a doutrina espírita nos traz é começar a perceber no exposto na tarde de hoje a convicção da vida espiritual. Muitos espíritas ainda vivem a vida de encarnado como se fosse separada da vida de desencarnado. Ora, meus irmãos, somos espíritos. Temos que viver a vida de espírito, independente de estarmos fora do corpo ou no corpo. A diferença é que, fora do corpo, o controle está nas emoções, está no sentimento, na direção do pensamento. Faz com que possamos criar ao nosso redor o nosso campo de vida espiritual, de vida de espíritos libertos de um corpo pesado,
E assim, outros momentos, necessitamos da encarnação. Para quê, meus amigos? A aprender no desenvolver dos sentimentos e emoções, aprender a desencarnar, aprender a desmaterializar-se, aprender a desligar-se das necessidades tão pesadas de um corpo, das paixões, dos vícios, das emoções desequilibrantes. E somente, caros irmãos, na convivência da encarnação é que conseguimos, ao lidar uns com os outros, a termos mais paciência, na convivência com aqueles que nos trazem a ofensa, a termos mais indulgência, na convivência com aqueles que nos pedem um pão, que nos pedem ajuda, a termos mais resignação nas necessidades da vida material. Ah, caros irmãos, quando o espírito, entendendo a doutrina espírita, começa com o ensinamento de Jesus, a amar ao próximo como a si mesmo, ele então começa a se desligar pouco e pouco da sua vida material. Abre a mão, abre o coração e abre a sua vida para aqueles que sofrem. Caminhemos, meus caros irmãos, aprendendo a viver no corpo, compreendendo que viver no corpo é aprender a deixar o corpo, a retomar a nossa vida de espírito e saber que o corpo falível tem que ser bem utilizado no nosso progresso moral. Aprender a amar é aprender a servir. Aprender a servir é aprender a deixar também ser amado. E Jesus envolva a todos, construindo em nós um mecanismo do amor, para que um dia, nas várias encarnações, não precisemos mais retornar nas provas tão dolorosas, porque já demos demonstração do amor que Jesus nos ensinou. O abraço do altivo a todos vocês, meus irmãos. Muito trabalho no exercício do bem, hoje e sempre. Graças a Deus.